Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Mecânica Clássica 1. Hoje nós vamos entrar em matéria nova, nós vamos entrar no capítulo 4 da apostila, correspondente a movimentos multidimensionais de uma partícula. A gente até agora havia estudado os movimentos unidimensionais e já foi legal, porque a gente aprendeu um monte de coisa e aplicou os conceitos que a gente havia aprendido anteriormente, de função-movimento, função-velocidade, função-aceleração. Entendemos que resolver um problema de mecânica, pelo menos o problema direto, é resolver uma equação diferencial de segunda ordem, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem no tempo, e aquele F igual a ma, que a gente está acostumado desde o ensino médio, tem muita coisa por trás ali. Tinha definição de função-aceleração, de função-aceleratriz, de função-força, de massa inercial. Mas quando a gente escreve aquele ma igual a F, no fundo o que a gente tem é, onde tem A, a gente vai botar a função aceleração, que é a derivada segunda da função movimento, e do lado direito, naquele F, vai aparecer a função força, que é a função de posições, velocidades, eventualmente do tempo. A gente tem trabalhado com uma partícula, sistema de partícula vem mais adiante. Então, aquele F que está lá do lado direito do ma igual a F, aquele F é um F de R, V e T, onde tem R, em uma dimensão era x, o Vx e o T. Onde tem x, a gente bota o φ de T, que era a função movimento. No V, a gente bota o φ ponto de T e T. E aí resolve essa equação diferencial. E foi mais ou menos o que a gente fez, só que a gente aproveitou no capítulo anterior para falar de forças que só dependiam do tempo, outras que só dependiam da velocidade, outras só da posição. E as que dependiam só da posição, nós percebemos que elas derivam de uma quantidade que a gente denominou energia potencial. E aí, quando só realizam forças conservativas, que no caso em uma dimensão são forças que só dependem da posição. Isso não vai ser o caso, não vai acontecer em mais dimensões. Ou seja, não basta que uma força dependa apenas da posição para que ela seja conservativa. Isso vai aparecer já já. E aí a gente viu que quando só atuavam forças conservativas, havia uma quantidade conservada, que a gente chamou de energia mecânica, que era a energia cinética mais a energia potencial. E foi muito bacana isso, porque a conservação da energia já é uma espécie de primeira integral do movimento. De modo que, em problemas onde a energia é conservada, a gente só precisa integrar uma vez para encontrar o movimento da partícula. Isso foi feito em vários exercícios, principalmente ali da quarta lista, e às vezes a gente pedia para encontrar a função movimento do problema, e às vezes a gente trabalhava com um poço de potencial, isso é muito comum, e no caso do poço de potencial a gente pode também calcular a função movimento de um poço particular, poço parabólico, que é o caso do oscilador harmônico, mas nós analisamos outros poços de potencial, com funções até mais complicadas, mas um cálculo que a gente fez bastante foi o cálculo de período das oscilações. E aí a gente viu que esse período, em princípio, ele depende da energia mecânica ali da partícula. Porque na expressão do período, dado por uma integral, a energia aparece em vários lugares. Ela aparece não apenas no integrando, como também nos pontos de retorno que aparecem nos limites inferior e superior de integração. Porque o x1 e o x2, aqueles pontos de retorno, eles eram dados pelas raízes da equação energia igual a U de x. Então a gente viu que o período, em princípio, depende da energia. Só que existem problemas para os quais o período não depende da energia. O oscilador harmônico é um desses casos. E aí a gente aproveitou esse probleminha de cálculo de períodos e discutiu um problema inverso em uma dimensão muito bacana, e apareceram aí os tais potenciais cisalhados, isso apareceu em lista, na quinta lista, eu dei uma aula mais detalhada sobre isso,
Maravilha. Então, a gente, no capítulo anterior, discutiu bastante assim, várias características do movimento unidimensional de uma partícula. No caso de um poço, só mais um comentário, o problema, a partícula descreve um movimento que necessariamente é oscilatório, é periódico. É oscilatório e periódico, tá certo? Mesmo para um poço que não seja um oscilador harmônico. Tudo bem, repito, que o período depende da energia, mas é um problema, dado uma energia lá, você tem um problema periódico. Quando você vai para mais dimensões, ser periódico já é uma coisa muito mais complicada. E ser periódico vai estar associado a, lá pelas tantas, você fechar a sua órbita. E aí vai aparecer uma coisa muito bonita, que está ligado com um teorema chamado Teorema de Bertrand, que para mim é um dos resultados assim, mais bonitos de mecânica da partícula. E esse teorema, se der tempo, eu discuto um pouquinho sobre ele, ou pode ser que eu tenha que botar numa lista, dando o material para vocês. Aliás, eu vou comentar sobre o material em algum momento agora. Mas esse teorema diz que, dentre todos os potenciais centrais, todos que vocês puderem imaginar na cabeça de vocês, ou seja, qualquer função U de R, onde R é a distância da partícula a um certo ponto, que é o chamado centro de forças, que a gente vai discutir daqui a pouco, dentre todos eles, só há dois para os quais todas as órbitas limitadas são fechadas. Eu botei esse papo de órbitas limitadas porque existem potenciais, como o de Kepler, que a gente vai estudar com detalhe, que admite órbitas não limitadas também. A gente vai ver que para energias menores do que zero e maiores do que um certo valor mínimo, as órbitas são limitadas. E pensando em órbitas que tenham momento angular, ou seja, órbitas que a partícula gira em torno do centro de forças, porque você também pode ter órbitas retilíneas do problema de Kepler. Solta uma partícula em repouso, ela vai seguir uma trajetória retilínea até colapsar com o centro de forças. Mas pensando no caso de órbitas que giram ali em torno do centro de forças, vocês vão ter órbitas limitadas e tem órbitas não limitadas, ilimitadas. Todas as limitadas são fechadas. E o que o teorema de Bertrand diz é que, dentre todos os potenciais centrais, apenas dois deles fecham todas as órbitas que são limitadas. Então, todas aí significa, bota qualquer condição inicial, desde que, no caso de potenciais que admitam órbitas ilimitadas, essas condições não façam com que a órbita seja ilimitada. Então, com essa condição, Kepler vai sempre fechar e é o único que fecha além do oscilador harmônico. Bom, então tem coisas muito, muito bacanas que vêm por aí e a condição de fechamento de órbita vai estar ligada com o período. Só que agora, imagine uma órbita num plano e a gente vai ver que todo o problema central, o movimento se passa no plano perpendicular ao L momento angular. Gente, eu estou falando de várias coisas que nós vamos ver com detalhe, tá? Eu estou falando de coisas que nós não definimos, mas que vocês já viram em Física 1. Por isso é que eu estou falando. Mas nós vamos ver tudo isso com detalhe. Mas o fechamento de órbitas, então imagine uma órbita num plano, está ligado com o seguinte. Imagine uma órbita circular. Ou seja, pegue um potencial central, tipo Kepler, mas atrativo. Todo potencial central atrativo admite órbita circular. Isso é ensino médio lá, é só botar a velocidade com o valor correto para dar o F igual ao mv2 sobre R, né, que era a aceleração centrípeta. Então, se eu der uma força atrativa central para vocês sabem encontrar órbitas circulares, qual a velocidade para um dado raio para que ela fique numa órbita circular. Tudo bem, agora vocês vão lá e dão uma perturbação, dão uma pancadinha nessa partícula, uma pancadinha radial, por exemplo. Tá certo? O que vai acontecer com a órbita? Será que ela vai se afastar dessa órbita circular para sempre? Ou será que ela vai ficar oscilando radialmente ali enquanto gira em torno dessa órbita circular?
E se esse for o caso, ou seja, se ao dar essa pancadinha, a órbita perturbada nunca ficar muito distante da órbita não perturbada original, que era uma órbita circular, será que essa órbita será fechada ou ela vai ficar descrevendo ali umas oscilações radiais, mas nunca vai voltar ao mesmo ponto com a mesma velocidade? Será que isso acontece? E aí vocês vão perceber que a condição de fechamento de uma órbita está associada com você dizer que, enquanto ela dá uma volta, ela tem que ter dado um certo número de voltas radialmente. Ou, quer dizer, pode ser 2, 3, N, ou também pode ser uma fração, porque aí, depois de várias voltas, você fecha o período. Então, vocês vão perceber que a condição de fechamento de órbita é uma condição de comensurabilidade de períodos, do período de revolução em torno do centro lá de forças e o período radial. Comensurabilidade está associado com o seguinte: a razão entre, pensem no período radial, ou seja, finjam que vocês estão analisando apenas o movimento de afastamento e aproximação da partícula em relação ao centro de forças, como se fosse um problema unidimensional, tá? E aí vocês vão ter um período radial desse movimento radial. E vocês têm o período de giro, que seria o tempo para dar uma volta, de 2π, certo? E aí a razão desses períodos, essa razão, se for igual a um número racional, não é diferente ali de zero, mas se for um número racional, a órbita vai fechar. Porque significa que, enquanto você dá, sei lá, 2 oscilações radiais, você deu 3 voltas, ou coisas assim. Então, essa é a condição de fechamento. E é exigindo essa condição que a gente pode, por exemplo, lá no teorema de Bertrand, para tentar demonstrá-lo, descobrir quais potenciais vão satisfazer essa condição. Então, foi legal a gente, em uma dimensão, brincar com períodos, com coisas desse tipo, porque em mais dimensões, em particular nos problemas de força central, a gente também vai falar de períodos, mas a gente vai falar do período de oscilações radiais, período de revolução, comensurabilidade entre eles e assim por diante. E, por exemplo, no problema de Kepler, se vocês derem uma pancada, isso vai ser um exercício. Provavelmente a gente está na lista 6, a lista 7 são problemas genéricos em mais dimensões, e a lista 8 é só Kepler, variações de Kepler e tudo mais. Mas certamente um problema que a gente vai fazer é pegar em Kepler uma órbita circular e dar uma pancada. A gente dá uma pancada radial para facilitar a nossa vida, que a pancada radial não muda o momento angular. E aí a gente vai tentar calcular essa razão. E, curiosamente, essa razão dá 1 no problema de Kepler. Por isso é que, no problema de Kepler, as órbitas estão relacionadas, vão acabar sendo elipses. E a elipse, quer dizer, quando você perturba essa órbita circular, se você faz uma oscilação radial inteira no tempo que você dá uma volta, já dá para perceber que o desenho é um troço tipo parecendo uma elipse. Claro que isso já não define necessariamente ali uma elipse, mas você vê que se encaixa com a ideia da elipse, né? Que a elipse, ora está com distâncias maiores do que aquele raio circular original, ora está com distâncias menores. Já no caso do oscilador harmônico, acontece uma coisa muito curiosa. Você vai dar, quando você dá uma pancadinha radial, você vai ter 2 oscilações radiais enquanto dá uma volta. E isso vai fazer com que vai estar ligado com o fato de que a órbita, no caso do oscilador harmônico, isotrópico também, seja uma elipse, mas com centro de forças no centro geométrico da elipse. Enquanto no caso de Kepler, o fato do período radial ser igual ao período de giro vai estar associado ao fato de que o centro de forças, essa elipse, tem o seu foco no centro de forças e não o seu centro geométrico. Bom, acabei falando bastante aqui para motivar
o nosso estudo de movimentos em mais dimensões, enfim, e acabei dando um pouco viajando um pouquinho, tá certo? Mas tudo que eu falei a gente vai estudar com detalhe, inclusive na hora de forças centrais, isso tem na apostila, mas eu vou dar um outro material para vocês, que é uma tese de um ex-aluno, uma dissertação de mestrado profissionalizante em ensino de física. Então, né, são coisas relacionadas com material didático, coisas do gênero. E uma parte da tese dele foi dedicada ao problema de Kepler e o problema de Kepler perturbado. Eu acho que está bem bacana a maneira como está escrito nessa dissertação esse assunto. Então, eu vou passar, hoje mesmo, eu vou passar essa dissertação, o nome dele é Diego Uzeda. Eu vou passar essa dissertação para vocês, porque na nossa próxima aula teórica, a gente já deve chegar lá no problema de forças centrais, ok? Bom, então, dito isso, vamos voltar aqui para o capítulo 4 da apostila e a gente vai falar de movimento multidimensional da partícula. Por favor, me interrompam para fazerem perguntas, tá bem? A hora que vocês quiserem. Então, novamente, aqui a gente volta às funções de movimento em mais dimensões. Gente, vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Está dando para ver? Sim. Dá para ver sim, professor. Sim. Obrigado. Bom, então, aqui em negrito, né, aparece a função movimento que pega T e leva na posição R. E o que a gente vai fazer aqui, a gente vai definir a gente tem uma curva, que é a trajetória da partícula. Essa trajetória fica determinada pela função movimento. E a gente vai definir uma coordenada ao longo dessa curva. A gente vai marcar um pontinho para dizer que essa coordenada é 0, e aonde você estiver nessa curva, você pode medir o comprimento de arco, como se estivesse retificando, né? Desde essa marcação, que seria o 0 dessa coordenada, a gente vai chamar essa coordenada de S. O Marco chamou ela de espaço percorrido, mas depois ele deu um nome mais legal, que é coordenada, só que é longo esse nome, né? É coordenada ao longo da curva. Tá? É que essa coordenada não é o comprimento de arco, ela pode ser mais ou menos o comprimento de arco. Entendeu? Porque a gente tem uma trajetória, vai marcar uma origem para essa tal coordenada, que nós chamaremos de S, assim como a gente tinha X, quando o movimento se passava ao longo do eixo OX, tinha a origem, e essa coordenada X pode ser positiva ou negativa, de acordo com a orientação lá do eixo, certo? E dado um ponto, você pode ter um X positivo ou pode ter um X negativo. É exatamente a mesma ideia, só que em vez do movimento ser unidimensional, quer dizer, retilíneo, ele descreve uma certa curva, que não precisa nem ser plana, tá bem? E vai ter uma coordenada ao longo dessa curva, que nós vamos chamar de S. Então, dada a curva e escolhido um sentido para essa curva, a gente vai dizer que um dado ponto ele tem uma coordenada S ao longo da curva, que pode ser mais o comprimento de arco ou menos o comprimento de arco, dependendo de onde ele esteja ao longo dessa curva. Tá bem? Bom, eu vou ter que botar um desenho aí para... Então, aqui tem essas coisas todas, que você pode calcular essa distância dessa marcação, dessa origem até um ponto qualquer, nada mais é do que fazer integrações aí, integrar o comprimento de arco, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo desenhar aqui em cima? Um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui anotar. Tá bom, eu acho que eu vou conseguir. O que eu estou falando é o seguinte. Vocês têm aqui a trajetória da partícula, aí vocês pegam aqui, tem um marco aqui, e se a partícula está aqui, nesse ponto P,
Vocês associam lá um sentido como positivo e outro como negativo. A partícula pode ir e voltar, enfim, não tem problema nenhum. Mas você vai ter um sentido positivo ou negativo aqui. E o que acontece é que o comprimento de arco é sempre uma coisa positiva, que é um comprimento. Mas essa coordenada daqui, que eu estou chamando de S, ela vai ser positiva se o P estiver do lado direito, já que eu botei o meu sentido para cá, o sentido positivo da curva, e ela seria negativa se estivesse aqui, ok? Então, essa é que é a tal da coordenada S lá associada ao ponto P. Maravilha. Agora, reparem também o seguinte, vocês podem ter, por exemplo, isso aqui é a origem desse S daqui, mas eu posso ter a minha origem para fazer o vetor posição da partícula até em outro lugar. Por exemplo, eu posso ter aqui assim, aí eu poderia ter, deixa eu ver aqui, eu poderia ter, por exemplo, isso aqui seria o R, eu acho que eu contaminei aqui com alguma coisa. Deixa eu ver se eu apago. Tá bom, apaguei. Então, aqui poderia ser a origem para fazer o nosso R, e eu posso pensar no R variando quando eu vario o S. A partícula vai se movendo aqui e eu estou variando esse cara. E reparem o seguinte, quando eu tenho... Então, vamos supor que aqui seja a posição 2, quando ela está aqui nesse ponto P2. Vamos supor que num tempo anterior, ela estivesse aqui. Aqui seria, por exemplo, o R1. Ela está aqui no ponto P1. Então, aqui seria o ponto P1. E o ΔR, vou até botar aqui em outra cor, porque a figura já está ficando complicada. O ΔR, nesse intervalo de tempo, seria esse carinha daqui. Então, esse cara é o ΔR. Reparem o seguinte, o ΔR, ele não é tangente à curva. No entanto, se eu começar a pegar instantes mais próximos, eu começo a perceber que o meu ΔR, né, a secante à curva começa a coincidir com a tangente. Então, por exemplo, aqui, o meu ΔR já vai ficar terrível. O meu desenho aqui, ó, já seria uma coisinha assim. Ó. Vocês já estão vendo quase ele tangente ali. Então, vocês já estão percebendo o seguinte, que esse vetor que está aqui, ó, dr, deixa eu escrever aqui em azul, o vetor dr ds, esse é um vetor tangente à trajetória e ele é um vetor unitário, porque se eu tomar o módulo desse cara, é 1, porque quando esse ΔR vai ficando infinitesimal, né, a corda se confunde ali com a tangente e tal, a secante ali, então você tem que o comprimento desse vetorzinho em verde aqui é igual ao comprimento de arco ali. Então a gente vai definir esse camarada como sendo um vetor para seguir a notação da apostila T chapéu. A gente poderia ter posto tal, mas o Marcos vai chamar tal de uma outra quantidade. Então isso aqui, por definição, é esse T chapéu. Esse cara vai ser muito importante para a gente, tá bom? Então, beleza, já falamos dessa coordenada ao longo da trajetória, que é essa coordenada S. Percebemos já que esse cara é um vetor unitário, que aponta no sentido positivo ali do movimento. Então, esse cara vai ser importante porque eu vou poder escrever a velocidade como alguma coisa vezes esse T chapéu. E essa alguma coisa vai ser exatamente o S ponto, né? Então, a gente já vai ter uma maneira bacana de escrever a velocidade usando esse vetor aqui. A gente vai acabar definindo mais outros 2 vetores unitários que vão formar uma base. É uma base que muda em cada ponto da trajetória, ela é diferente. Não é igual como a base cartesiana ali, que ela é a mesma em todos os pontos. Mas ela vai mudar de acordo com o ponto na trajetória. Bom,
Eu vou ter que apagar isso que está aqui, tá, gente? Para poder continuar aqui. Então, eu vou apagar, mas é porque estava faltando esse desenho. Já eu vou botar um outro desenho, que aí esse outro eu vou mandar para vocês, porque ele não está na apostila, mas eu achei ele impresso, tirei uma foto. Ele vai aparecer já, e aí eu mando para vocês por e-mail. Alguma dúvida aqui, gente, na definição da coordenada S, chamada coordenada ao longo da curva? E muitas vezes a gente, por abuso de linguagem, alguém fala, o que é o S? Aí o cara fala, é o comprimento de arco. Não é exatamente o comprimento de arco, porque ele pode ser mais o comprimento de arco ou menos o comprimento de arco. Entendeu? Se vocês estiverem aqui, vão perguntar para vocês, aonde vocês estão? Eu estou aqui no S igual a 10 metros. Aí aqui, eu estou no S igual a menos 5 metros. Beleza, o cara vai lá, sabe qual é a orientação da curva e ele vai te achar. Então, essa tal coordenada S, que vai ser muito interessante para resolver alguns problemas, ela é chamada de coordenada ao longo da curva e ela pode ser mais ou menos o comprimento de arco medido a partir de um ponto de referência, ok? Bom, e nós definimos aqui um primeiro carinha, um primeiro vetor unitário, que vai ser muito, muito importante. Agora, gente, a gente vai definir, deixa eu só ver aqui. Bom, eu vou apagar o que está aqui para eu poder voltar para a apostila, tá bem? Então, eu vou apagar a tela, mas qualquer pergunta eu desenho de novo, se for necessário, ok? Então, deixa eu limpar aqui, voltar para cá, e a gente segue o nosso caminho. Já expliquei o que é o S, chama-se coordenada ao longo da curva. E aí o Marcos fala mais alguns detalhes e tal, e o ΔS entre dois pontos, por exemplo, é o S do P2 menos o S do P1, que nem o ΔX, é o X2 menos o X1, só que aqui essa coordenada é ao longo da curva. E o que a gente começou a falar agora foi sobre esse vetor tangente, dRds. Então, o dRds é um vetor unitário tangente ali. E agora é o seguinte, a gente vai querer analisar a taxa de variação desse vetor tangente aqui, à medida que a gente caminha na curva. Então, a gente quer o dTds, tá? E o dTds, ele tem que ser perpendicular ao T-chapéu. Às vezes eu vou esquecer a palavra T-chapéu, o Marcos nem bota chapéu, ele definiu aqui em negrito, tá? É um vetor unitário. Mas o dTds, ele é perpendicular ao T, porque T tem módulo constante, tá certo? Então, por exemplo, se vocês tiverem com dúvida disso, a gente pode até voltar aqui. Deixa eu ver se eu não me enrolo. Né? Então, a gente pode voltar aqui e escrever o seguinte. T-chapéu escalar T-chapéu. Eu estou botando chapéu porque eu não tenho negrito aqui para. E eu gosto de botar o chapéu. Esse cara é 1. Vocês concordam comigo? Se ele é 1, isso que está aqui vai acabar sendo 0, certo? Mas isso é derivada do primeiro pelo segundo, pelo escalar, mais primeiro pela derivada do segundo, e o produto escalar é simétrico, então isso aqui dá 2 vezes, mas isso tem que ser 0, porque esse cara daqui é constante, esse cara daqui é 1. Então, para esse cara ser 0, significa que dt ds é perpendicular a t. Ok? E aí a gente vai escrever. Vocês poderiam aqui pegar um desenho e aí vocês vão pegar, por exemplo, um ponto. Aqui você tem um certo T. Ih, caramba, fiz besteira aqui, tá? Deixa eu apagar novamente aqui. Então, a gente tem um vetor aqui, e aqui tem ele
aqui, ele é sempre tangente. Vamos supor que o sentido o sentido que vocês escolheram como positivo seja esse daí. Então, não é difícil perceber, quando vocês pegarem para calcularem o DT vai ser esse carinha daqui. Ó. Então, esse cara daqui que é a variação infinitesimal desse T. E esse ângulo daqui é um dφ. É aquele ângulo que a gente já tinha falado lá atrás, com que a tangente vai mudando, entendeu? Então, se esse ângulo tender a zero, vocês vão perceber que o dt é perpendicular ao t. E é um perpendicular na direção de onde está para dentro da curva, entendeu? Então, esse cara vai acabar sendo um cara na direção de um vetor que a gente vai definir como vetor normal. A gente vai definir o unitário da normal. Mas é claro que o dT ds pode ser escrito talvez dessa forma aqui, o dt, dφ, ds. E aí aparece aquela ideia de curvatura. O dt chapéu dφ acaba sendo um vetor unitário. Desculpa, gente. Esse carinha daqui acaba sendo um vetor unitário, que aponta na direção da normal. Por quê? Porque quem é módulo desse dt chapéu por essa figura? Ora, isso aqui é muito pequenininho, você vai dizer que isso é o módulo do t. É como se o módulo desse vetorzinho dt fosse igual ao comprimento de arco aqui. Um arco de um círculo de raio 1 com um giro de dφ. Então, seria o raio vezes o dφ. Entendeu? Então, módulo de dt sobre dφ, esse cara daqui tem módulo 1. E ele aponta na direção normal. Ou seja, tudo isso é para dizer que a gente vai definir agora o vetor normal da seguinte maneira: o dt chapéu ds, ele é curvatura, a gente está definindo curvatura, e aqui é o vetor normal. Então, nós temos essa relação que está aqui. Entendeu? Então, repetindo aqui, primeiro, a gente percebeu que a taxa de variação desse t chapéu, quando eu caminho ao longo da curva, quer dizer, esse vetor, por ser um vetor unitário, a taxa de variação dele ao longo da curva tem que ser perpendicular a ele. Porque se o dt ds tivesse componente ao longo de t, ele alteraria o seu tamanho. Por hipótese, ele tem módulo 1. Então, aliás, isso acontece com qualquer vetor que tenha seu módulo constante, ele só pode ter uma variação perpendicular a ele. Porque se não fosse perpendicular, haveria uma componente ao longo da direção dele, o que acarretaria uma variação no seu módulo. Ok? Então, professor, aqui esse... Mas por que... Desculpa. Não, pode falar. Mas por que necessariamente a gente tem que definir que T é unitário e com módulo constante? Porque é conveniente. É que nem você definir a sua base, é sempre bom você ter uma base onde os vetores são unitários. Isso vai ser muito conveniente. O tempo todo a gente define os caras com unitário. Você pode definir uma coisa que não seja unitário, aí você vai ver que, cara, é zero conveniente, porque além da direção do cara, ainda vai variar. O cara pode variar porque você resolveu botar uma base que ainda os vetores da base mudam do seu módulo, mudam os seus módulos, entendeu? Então é uma questão de super conveniência escolher os seus vetores da base como unitários, tá bem? Tem razão, é que eu não tinha interpretado como a base esse vetor, mas faz sentido. Eu não tinha falado da palavra base, eu vou botar uma figurinha já aí, mas a gente vai montar uma base. É que aqui eu fiz um desenho, o T vai estar para cá, e aí o que está acontecendo aqui,
Se esse cara for uma figurinha plana e tal, né, ele está para cá. O N estaria para cá. Quer dizer, esqueci de fazer um N bacaninho aqui. Professor, então a gente está recuperando a coordenada natural, né? Oi? Então, no final, a gente vai acabar recuperando o sistema de coordenadas natural. É um sistema bem interessante para muitos problemas. Até porque, por exemplo, a velocidade ela é dr/dt. O dr é sempre tangente à trajetória. Tá certo? Então, definir um cara que não é constante, em cada ponto vai ser diferente, mas que é sempre tangente à trajetória, já já vocês vão ver a conveniência de escrever isso. Mas já estão vendo que, pelo fato da velocidade ser tangente à trajetória, é bacana já definir uma base que tenha o vetor unitário na tangente como um dos carinhos. E é bacana também ter na base um carinha que tem a ver com para onde está fazendo a curva. Só que o plano do movimento pode mudar. Então, a gente ainda vai definir um outro carinha. Esse aqui é o vetor normal. Vai ter um cara que a gente vai chamar de binormal, que vai ser dado pelo produto vetorial desses dois vetores daí. Então, aqui tem o T. Esse normal é sempre a normal interna? Oi? Essa normal é sempre a normal... porque tem duas normais. Essa normal é sempre que aponta na direção do centro de curvatura? Sim, sempre. Porque, pela definição, entendeu? Esse T aqui, se ele vira para cá, então o DT vai estar para cá. Se ele tivesse virado para o outro lado, na hora de fazer o DT, ele iria para o outro lado. Tá bom? Então, naturalmente, essa normal, que é chamada normal principal, aponta para dentro da curva. Tá? E a gente vai agora... Mas se a curva mudar, o N vai mudar também. Então, a gente não tem o N constante, né? Não, o N também não é constante, não. Tanto é que nós também vamos calcular, a gente também vai calcular quem é o DN, porque isso é importante para fazer exercícios. A gente também vai querer calcular quem é esse cara. Ó, nós definimos o nosso T e aí vimos como é que é o DTDS e aí definimos curvatura. A gente já tinha brincado com curvatura lá nas evolutas, involutas. Na verdade, o lugar mais natural daqueles exercícios iniciais que eu passei seria depois de falar dessa base. Mas eu achei mais legal lá, porque eu dei exemplos de funções de movimento. Antes mesmo de fazer dinâmica, eu brinquei com funções de movimento, então eu brinquei com curvas, e aí acabei falando de curvatura, raio de curvatura, mas talvez o lugar mais natural fosse aqui. Pois bem, então eu primeiro defini esse T, chapéu, que ele é muito importante, até adiantando já, porque a velocidade é sempre tangente à trajetória. Depois, a gente foi ver a taxa de variação desse T ao longo do S, e aí definimos a curvatura e esse vetor normal. E a gente, então, vai querer também saber quem é essa taxa de variação e vamos completar para fazer uma base. A gente está em R3 aqui, a gente precisa de 3 carinhas linearmente independentes para fazer a base. Então, vai aparecer um outro carinha que vai ser dado pelo produto vetorial. É o que vai aparecer aí na apostila agora. Eu vou apagar esses desenhos todos, tá? E isso aqui vai aparecer. A gente vai definir um carinha chamado de B-chapéu como sendo esse produto vetorial aqui, e ele é chamado de binormal. E a gente vai querer saber como são essas taxas de variação aqui, que eu vou escrever aí na apostila, tá bom? Então, eu vou apagar esse desenho que eu fiz aqui, tá? Então, quem quiser fazer alguma pergunta sobre isso que está aqui, essas coisas estão mais ou menos explicadas na apostila, mas, infelizmente, está sem os desenhos essa apostila, essa parte da apostila, e eu achei alguns desenhos feitos à mão pelo Marcos, mas que eu não achei os arquivos. Eu tinha impresso aqui uma coisa, aí eu fotografei e vou botar na tela aqui um desenho que vai ser importante para a gente. Mas antes, eu vou apagar aqui alguma dúvida, então, do que eu escrevi aqui. Eu vou seguir para
acabar de definir a minha base. Tá? Eu já falei do T-chapéu, defini o N-chapéu dessa forma, e a curvatura aqui como sendo... Do jeito que está aqui, essa curvatura é o módulo desse DFI DS aqui, e o DTDS aponta já sempre para dentro desse vetor normal. Então, eu vou apagar aqui, tá bem? Para eu poder voltar para a apostila. E aí, deixa eu ver... isso é o que eu falei aqui, né? O DTDS é dado como capa vezes o N-chapéu, e a gente define esse cara daqui. E agora eu vou botar uma figurinha para vocês, tá bem? Que deveria ser a figura que está aqui. Deixa eu só ver o que vem pela frente aqui. Tá bom. Então eu vou ver se eu consigo. Eu vou descompartilhar e vou compartilhar a figurinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Apareceu uma figura aí para vocês? Sim. Sim. Maravilha. Ótimo. Então, gente, olha só. Eu tinha, e continuam vendo o mouse, um pouquinho pior, mas dá para ver, certo? Dá para ver bem ainda. Maravilha. Olha só. Agora, gente, se eu tivesse o que eu vou chamar de plano osculador aqui, né? Se eu tivesse um movimento num plano, que não é o que o desenho está fazendo, mas se eu tivesse um movimento num plano curvo, como que eu fiz ali na apostila há alguns minutos, a gente teria o T variando, o N sempre perpendicular à curva e para dentro do movimento, como vocês chamaram a atenção, e o plano do movimento estaria constante. Uma curva feita num papel, o plano do movimento estaria constante, e esse produto vetorial de T chapéu por N chapéu, que seria perpendicular ali à folha do papel, ele estaria constante. Só que uma partícula ela pode descrever um movimento cujo plano do movimento vá variando. Por exemplo, vai ser até um exercício de lista, mas eu acho que vocês já até fizeram esse exercício em Física 3. Com certeza, em Física 3, vocês fizeram movimento de uma carga puntiforme sob a ação de um campo magnético uniforme. Esse é um movimento que, no plano perpendicular a B, ao campo magnético, o movimento vai ser circular uniforme. E ao longo do campo magnético, vamos chamar de direção Z, escolher o eixo Z como sendo a direção desse campo. Então, a projeção no plano XY seria um MCU, um movimento circular uniforme, com a frequência de ciclotron, e dependendo do sinal da carga, gira num sentido ou gira no outro, enfim. Mas, como a força magnética é QV, produto vetorial com B, a componente paralela ali, quer dizer, o movimento ao longo do próprio B, que seria na direção Z, ele é um MRU. Então, talvez em Física 3, vocês tenham analisado só o movimento no plano. Talvez vocês tenham dado condições iniciais tais que a partícula ia permanecer no plano para sempre, então eram movimentos circulares. Se vocês derem uma componente em Z, na condição inicial para a velocidade, o movimento resultante é uma composição de um movimento circular, a projeção em XY seria um movimento circular, com um MRU. Esse movimento dá uma coisa helicoidal. Nesse caso, se vocês forem analisar o plano do movimento, ele está mudando. E quem vai te dizer, vamos dizer assim, quanto que está mudando, é esse B que está aqui. Quanto que o B estiver variando, já que o B é perpendicular ao plano determinado por T chapéu e N chapéu, que é chamado de plano osculador, né? O plano osculador é o plano instantâneo, vamos dizer, do movimento, e o centro de curvatura, por exemplo, nesse ponto P, é você caminhar na direção da normal do raio de curvatura, que era 1 sobre a curvatura. Isso vocês fizeram lá, brincando com evolutas e involutas. Para saber aonde que está o centro de curvatura, era pegar
o raio de curvatura, que vocês já sabiam como calcular, e pega esse raio de curvatura e caminha na direção do centro da curva, ou seja, da direção do N chapéu, e chegam até o centro de curvatura. Então, aqui é esse plano osculador. Agora, se esse plano é perpendicular ao B. Por quê? Por definição do B. O B chapéu, ele é T chapéu vetorial N. Então, ele é perpendicular ao plano chamado plano osculador. E se esse carinha daqui varia, significa que aquele plano está variando à medida que a partícula está se movendo. Entendeu? Bom, então, está aqui definida a base, chamada base de Frenet-Serret. Eu não sei se eu estou fazendo a pronúncia certa, tá bem? E essa base, então, é formada por esses 3 vetores unitários, ortogonais entre si, mas eles variam de ponto para ponto ao longo da trajetória. O T chapéu é sempre tangente à trajetória. O N chapéu é definido pelo dt ds igual a k vezes N chapéu, tá certo? Na verdade, ele acaba sendo o dt de φ, vamos dizer assim, tá? E o vetor B é definido como T vetorial N chapéu, tá bem? Então, e aqui tem os nomes só desses outros planos. Então, o plano determinado por N chapéu e B, que é a chamada binormal, é o plano normal, e o plano formado por T e por B chapéu é o que o pessoal chama de plano retificante. Então, essa figurinha eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? E ela é importante para vocês visualizarem, tá bom? Posso voltar para a apostila? Aqui, ó, deixa eu só novamente botar isso aqui. O que a gente vai fazer agora, quer dizer, na apostila vai estar lá escrito o seguinte: a gente vai querer... desculpa. A gente vai querer calcular o dN chapéu ds. E o dN chapéu ds, ele pode ser escrito em termos da base. Vocês concordam? Ele é um vetor. Isso aqui é um vetor. E se é um vetor, pode ser escrito em termos dessa base, da base de Frenet-Serret. Então, ele pode ter uma componente em T chapéu e pode ter uma componente em B chapéu. Ele não pode ter componente ao longo de N chapéu, porque, novamente, N chapéu é um vetor unitário. Se ele não muda o seu módulo, a sua taxa de variação tem que ser perpendicular a ele, tá bem? Agora, quem é a componente dele ao longo de T chapéu? Ora, é pegar e projetá-lo. Né? Você quer saber quem é o Vx, por exemplo, de um vetor V. O Vx é x chapéu escalar V. Então, eu quero a componente em T chapéu, fazer o produto escalar dele com T chapéu. E isso vezes T chapéu. E ele pode ter uma componente também em B chapéu. Essa componente é, por definição, o que se chama de torção. E está associada a quanto que o plano osculador gira, tá certo? Se esse plano osculador muda a sua orientação, é porque o B chapéu mudou a sua direção. Então, de vez em quando eu preciso parar para tomar um pouquinho de água, tá? Então, olha, repetindo, dN chapéu ds é um vetor. E se é um vetor, pode ser escrito como uma combinação linear dos caras da base. Mas como ele é um vetor unitário, ele não pode ter uma componente ao longo de N chapéu. Então, só tem componente ao longo de T chapéu, que está aqui, né? T chapéu, ou de B chapéu. Essa componente, por definição, se chama torção. E o fato de existir
uma variação do N na direção do B chapéu, significa que esse plano aqui está girando. Agora, para calcular esse cara daqui, a gente pode escrever o seguinte. Notem que ds de t escalar n, isso aqui é zero, concordam? Porque o t escalar n é zero, certo? Mas isso, por um lado, é derivada do primeiro escalar o segundo mais primeiro tá? Então, você tem derivada do primeiro pelo segundo, mais primeiro pelo segundo, tá certo? Então, isso aqui tem que ser igual a zero, concordam comigo? Porque esse cara daqui é zero, esse cara daqui é zero. Mas, por outro lado, ele é derivada do primeiro escalar o segundo, mais primeiro escalar o segundo. Logo, esse t escalar dn chapéu ds é igual a menos dt ds escalar n. Mas quem é dt ds? Dt ds, nós já havíamos visto que ele era o kappa n chapéu. Tá certo? Então, você vai ter n chapéu escalar n chapéu igual a 1. Isso aqui ficou menos kappa. Ou seja, isso que está aqui é menos kappa. De forma que, vindo aqui para o finalzinho, o dn chapéu ds é igual a menos kappa t chapéu mais tal, que é a torção B chapéu. Ok? Então, acabamos de calcular a taxa de variação do N chapéu. A taxa de variação do T chapéu, a gente já sabia, porque foi quando a gente definiu o kappa e o N. Tá? Agora a gente calculou a taxa de variação do N chapéu. E a gente pode calcular a taxa de variação do B. Só para terminar esse tipo de cálculo, o DB chapéu DS, agora é fácil, porque o B, por definição, é T chapéu vezes N chapéu. Tá certo? E aí, vocês podem calcular como? Abrindo esse produto, fazendo a derivada do produto, tá certo? E eu vou só botar a resposta, tá certo? Mas é fácil, né? Porque tem dTds vetorial n, aí você vem no dTds, o dTds é proporcional ao n chapéu. Aí o primeiro cara já vai dar zero. Mas, né, então aqui dá um zero, mais o primeiro, é que eu estou com falta de espaço aqui, produto vetorial com dn chapéu ds. E aí, isso aqui é um t. Tá? O primeiro termo é zero, repito, porque é dTds vetorial n, mas o dTds ele é kappa n chapéu. Então, n chapéu vetorial n chapéu dá zero. E o outro termo é t chapéu vetorial dnds, mas o dnds está aqui. E o dnds tem termos em t chapéu e b chapéu. Como eu estou fazendo o produto vetorial aqui com t chapéu, o primeiro termo vai zerar. Novamente, produto vetorial
de carinhas paralelos. Então, vai ficar T chapéu, produto vetorial, com tal vezes B chapéu. Então, a gente vai precisar calcular o produto vetorial de T chapéu por B chapéu. Mas quanto é esse produto vetorial, gente? Alguém me diga aí. Quanto é T chapéu vetorial B chapéu? Laura, está na parada aí? Patrick? Oi? Menos N chapéu? Menos N chapéu. Muito bem. Então, a gente vai ter aqui, nessa resposta, deixa eu ver se cabe aqui, ó. Deixa eu ver se cabe aqui. Vai ser menos... Não é legal escrever aqui, não. Peraí, calma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui uma... Eu vou dizer que esse cara é igual a menos tal, que veio daqui, e o T chapéu vetorial B chapéu é menos, que está aqui, N chapéu. Maravilha. Então, nós temos o DT chapéu DS, que é capa N chapéu. Temos o DN chapéu DS, que é menos capa T chapéu, mais tal B chapéu. E agora descobrimos o DB chapéu DS, que ficou menos tal N chapéu. Tá? Nesse caso, eu vou até salvar essa página, que aí, quando eu mandar a figurinha para vocês, eu vou mandar 2 arquivos. O da figura limpinha e o da figura com essas anotações que eu escrevi aqui, tá bem? Então, essa eu salvei e mando para vocês. E agora a gente pode voltar para a apostila, mas a gente vai pegar, por exemplo, e vai escrever a velocidade já como DRDT vai ser DRDS e DSDT. O DRDS é o T chapéu, por definição. E o DSDT é DSDT, S ponto. Então, vocês já viram, né? Lá no ensino médio, a gente chamava isso de velocidade escalar. Era o S ponto, era o DSDT. Então, a velocidade, ela é o que o pessoal chamava de velocidade escalar vezes o T chapéu. E aí, quando vocês derivarem uma vez para obterem a aceleração, vocês vão obter direto, né, derivando S ponto vezes T chapéu, o primeiro termo dá S dois pontos vezes T chapéu, que é a componente tangencial da aceleração, e depois vai ter um S ponto vezes a derivada do T chapéu. Mas a derivada do T chapéu é kappa vezes... desculpa, tem que fazer DDT, então é DDS e DSDT, tá certo? Aparece um outro S ponto e o DTDS é kappa N chapéu, e kappa é 1 sobre raio de curvatura. Aí dá o famoso S ponto quadrado sobre ρ, vezes N chapéu. Acabamos de demonstrar lá o termo da aceleração centrípeta. Eu vou voltar para a apostila, isso vai estar lá, tá bem? Então eu vou... tem um menu em cima do outro aqui. Vou interromper o compartilhamento para voltar para o outro compartilhamento aqui. Então, vamos voltar para cá. E era... Tá bom. Então, gente, voltou para a apostila, certo? Está em branco aqui, certo? Aqui seria esse desenhozinho do plano osculador, plano normal e plano retificante. Essa base é chamada de base de Frenet-Serret. E, bom, o Marcos fala um pouco sobre esses caras. Aqui estão as contas que nós demonstramos. Nós acabamos de demonstrar naquela figurinha. Então, o DTDS a gente já tinha... Está aqui, o Marcos fez um resumo aqui. Ó. O DTDS foi a primeira coisa que a primeira taxa de variação que a gente calculou, foi quando surgiu o vetor N, chapéu, e o kappa, curvatura. Aí a gente calculou o DNDS, e na figurinha lá eu fiz a conta toda aberta. Ele tem que ter, em princípio, ele é uma combinação linear dos vetores da base, claro que não pode ter ele. E aí apareceu T, chapéu e B.
O coeficiente do B é o que a gente chama de torção. E aqui a gente fez a continha e saiu esse cara. E o B definido como T vetorial N, né? Esse vetor binormal é T vetorial N, então calcular a taxa de variação do B é fazer taxa de variação com S, tá? O DDS é DDS do produto vetorial. Abre a fórmula ali do produto e chega nessa expressão. Então, aqui estão as 3 taxas de variação dos vetores da base de Frenet-Serre. Aqui, lembrando quem era o raio de curvatura. E aí, gente, olha só que bacana. O V é dr/dt, como eu falei, certo? O dr/dt é dr/ds, ds/dt. E o dr/ds é o t. E o ds/dt, né? O que eu estou falando aqui é simplesmente o seguinte. Deixa eu vir para cá de novo, que assim eu vou treinando escrever aqui. Então, a gente tem, por definição, que V é dr/dt. Mas dr/dt pode ser escrito como dr/ds, ds/dt. dr/ds, ds/dt. E o dr/ds é o t-chapéu. E ds/dt a gente escreveu como S ponto. Então está aqui, ó. V é S ponto t-chapéu. Quando você faz essa derivada daqui, então você tem agora que fazer aquilo que eu fiz oralmente lá, né? Agora eu quero o A. O A é dv/dt. Então, eu tenho que fazer dv/dt de S ponto t-chapéu. Eu tenho derivada do primeiro pelo segundo, então ficou S dois pontos, mais primeiro pela derivada do segundo. É derivada em relação a t. Então, eu vou fazer regra da cadeia, vai ter dt, ds, ds, dt. Mas não confundam o t da base do Frenet-Serre com o t de tempo. E aí aqui vocês têm que esse cara daqui é kappa vezes n e, portanto, é 1 sobre ρ vezes n, chapéu, e esse cara daqui a gente escreve como S ponto, de forma que o resultado dá S ponto T chapéu e tem um cara que tem S ponto ao quadrado sobre ρ N chapéu. Bacana. Então está aqui a componente tangencial e a componente normal ou centrípeta. É o V2 sobre ρ, onde ρ é o raio de curvatura naquele ponto. Tá bem? Marina, Oi? não seria S dois pontos T chapéu? Fala um pouquinho mais alto só, Patrick, por favor. Não seria S dois pontos T chapéu? S dois pontos. Ah, sim. T chapéu. Claro, claro, obrigado. Puxa, muito obrigado. Claro, claro. Isso, eu esqueci de botar o ponto. Obrigado, obrigado. Então, a aceleração nessa base de Frenet-Serre vai ser escrita dessa forma. Um exemplo bonitinho que vocês vão fazer, isso é problema obrigatório de lista, porque envolve cicloide, tautócrona e não sei o quê, é você tentar mostrar que o movimento ao longo de uma cicloide é um movimento harmônico nessa variável S. Então, uma maneira de descobrir ou de mostrar que a cicloide é uma tautócrona, aquele papo de que solta uma partícula aqui, se isso aqui for uma cicloide
o movimento aqui vai ser, em S, vai ser harmônico, ou seja, o S de T vai ser um movimento harmônico. É você, por exemplo, trabalhar com a componente tangencial da aceleração. Vocês vão pegar as forças aí, vai ter peso, vai ter... Opa! Nossa, que coisa horrível, né? Assim também, já que tem as setinhas aqui, fazer pelo menos as setinhas direito. Você tem peso e você tem normal. Aí você pega, projeta isso, escreve a equação para a componente tangencial aqui. E aí você vai ter uma equação diferencial para o S. E aí, ao usar o fato de que isso aqui, no caso, né, se for uma cicloide, claro que vocês podem tentar resolver esse problema para outras curvas também. Mas a gente vai resolver um problema, vai resolver mais de uma vez esse problema, vai resolver de diferentes formas. Eu vou resolver esse problema em sala de aula de uma forma bacana e na lista vai ter mais uma ou duas maneiras, vão ter mais umas duas maneiras de vocês resolverem. Mas vocês vão conseguir mostrar que se isso for uma cicloide, usando a coordenada ao longo da curva, essa coordenada S, vocês vão conseguir mostrar que, depois de fazer algumas contas, não é assim imediato em uma linha ou duas, são 4 ou 5, enfim, vai ter que usar o fato de que é uma cicloide. Vai aparecer aqui uma constante positiva, que a gente pode chamar de ω2S, igual a zero. É isso que vocês vão mostrar no exercício. E vão, inclusive, calcular quem é esse cara. Entendeu? E esse cara vai estar associado com G da gravidade e com uma característica dessa cicloide, que vai ser o raio do círculo geratriz dessa cicloide. Então, eu só comentei esse problema aqui, que vai aparecer Esse já vai aparecer na próxima lista, tá? Esse aqui já é um problema da 7ª lista. Na 7ª lista já vão aparecer problemas muito interessantes, mas nenhum deles ainda ligado com forças centrais. Vai ser uma lista separada só para Kepler, forças centrais e Kepler perturbado, esse tipo de coisa. Mas na 7ª lista, que é a próxima lista, já vão aparecer problemas bem legais, porque são problemas em mais dimensões, o pêndulo com grandes amplitudes, e aí o problema da tautócrona, alguns desafios, enfim, algumas coisas interessantes. Mas isso foi só para dar um exemplo em que trabalhar com essa coordenada S é interessante. É para resolver o exemplo da cicloide. Ok? Bom, se vocês não tiverem dúvida no que eu escrevi aqui, eu vou apagar para dar continuidade. Tá bem? Alguma dúvida aqui? Tá, então eu vou apagar e dar continuidade aqui. Pronto, voltando aqui para a apostila. Bom, então com isso a gente acabou de discutir essa base que eu queria discutir, né? Então, como o Marcos falou aí, a gente discutiu alguns conceitos cinemáticos. E agora, desculpa, a gente parte para discutir um pouco a dinâmica. E a dinâmica, aí não tem jeito, é F igual a MA. E vocês já sabem, eu não vou mais ficar toda hora escrevendo o X como φx de T, aquele papo todo. Todo mundo, quando olha para isso que está aqui, já sabe que resolver isso aqui, quer dizer, aplicar a segunda lei de Newton, é aqui substituir por φ de T, por φ ponto de T, aqui por φ 2 pontos de T, e isso virou uma equação diferencial de segunda ordem para as funções de movimento. As incógnitas são funções. Bom, aqui o Marcos dá um exemplo de oscilador harmônico e tal, isso vocês podem ler na apostila. E aqui eu quero apenas generalizar alguns teoremas que a gente fez lá em uma dimensão. E é uma generalização imediata, vamos dizer assim. Então, vocês podem ler também, mas eu vou passar rapidamente para fazer alguns comentários. Então, por exemplo, a partir do dp dt igual a F, a gente pode integrar no tempo. Ao integrar no tempo,
do lado esquerdo eu tenho o ΔP, que é o P do T2 menos o P do T1, e do lado direito eu tenho o chamado impulso. E aí, na notação da apostila, se vocês aqui deixam a função força escritas com R, V e T, é bom especificar ao longo de que movimento que vocês estão calculando esse impulso. Se vocês já substituírem dentro da função força o R pelo φ de T e o V pelo φ ponto de T, já não tem mais que dizer na integração que é ao longo do φ, porque vocês já estão dizendo aqui que é ao longo do φ. Tá? Mas isso aqui é o teorema do impulso do momento angular. O impulso da força, definido dessa maneira, ao longo desse intervalo, é dado por P2 menos P1. Depois tem aqui a definição de momento angular, relativo à origem. E, por definição, é R produto com o P. PMV, o R ponto é o V, tá certo? Se vocês calcularem, DDT em ambos os membros dessa equação, fica DLDT do lado esquerdo e do lado direito é a derivada de um produto. É derivada do primeiro produto vetorial com o segundo, mas primeiro pela derivada do segundo. Só que a derivada do primeiro é R ponto. E M vezes R ponto é um vetor paralelo a R ponto. Então, o primeiro termo dá zero. E o segundo termo dá R vetorial, o MA. Mas MA, usando a segunda lei de Newton, é F. Então, a equação para o L, para o momento angular da partícula, em relação à origem, momento angular é sempre em relação a um ponto base. Se a gente não fala nada, está subentendido que é a origem que vocês estão usando. Então, vocês têm essa equação aqui, ó, dl dt é igual a R vetorial F. Daqui, gente, já dá para ver que quando uma força apontar sempre para a origem, uma força chamada central, né? Quer dizer, a força central ela aponta sempre para um dado ponto do espaço. Se a gente tomar esse ponto como origem, né, facilita bastante. Né? Então, uma força central, vocês já estão vendo que esse produto vetorial dá zero. Que força central seria uma força cuja direção seria sempre no R-chapéu. Se é no sentido do R-chapéu ou no sentido oposto, vai depender se a força é repulsiva ou atrativa, enfim. Então, força central, que a gente vai estudar bastante a partir da próxima aula, provavelmente, da aula teórica, que eu quero dizer, vocês já estão vendo direto que o L é uma constante de movimento. E o L é vetor, na verdade, são três constantes. Mas o L sendo constante, o seu módulo é constante e a sua direção e sentido são constantes também. E se a sua direção ali, se é um vetor constante, o plano do movimento, que vai ser o plano perpendicular ao L, vai permanecer sempre o mesmo. Ou seja, partículas sob a ação de forças centrais descrevem um movimento num plano. Isso facilita bastante a gente, que a gente já pode escolher esse plano ali como o nosso plano XY e escolher as coordenadas polares, já que tem a simetria esférica, que é o que se faz para resolver problemas sob a ação de forças centrais. Mas isso é mais para frente, tá? O torque, aqui o Marco chamou de N, alguns livros usam essa letra, então você tem dl dt igual a torque. Está subentendido aqui que o L é em relação a um certo ponto base e o torque em relação ali ao mesmo ponto base, que no caso é a origem, tá certo? Mas tanto o L quanto o torque são sempre em relação a um ponto base que vocês vão escolher. Aqui a gente escolheu como sendo a origem. Tem aqui um teorema análogo àquele do momento angular, já que dl dt é o torque, se vocês integrarem no tempo, vocês vão ter aqui que essa integral no tempo dá a variação do momento angular. Depois o Marcos ainda, por conveniência futura, define momento angular em relação a um outro ponto que não seja a origem, mas por enquanto um ponto fixo, tá bem? Depois a gente vai até
generalizar isso na hora que estiver discutindo sistemas de partícula, corpo rígido e tudo mais, mas aqui ele só está dando uma definição. Quando você tomar o ponto base como sendo o ponto Q e não a origem, então o momento angular é R menos RQ, produto vetorial com M vezes a derivada do que está aqui. Como esse ponto é um ponto fixo, aqui aparece só o R ponto também. O torque é a mesma coisa, e novamente ele chega à conclusão que dL dt é igual a torque, mesmo se vocês pegarem um ponto base fixo, mas que não seja a origem, tá bem? Então isso foi só um comentário, tá? E aqui a gente vai falar sobre o teorema do trabalho e da energia cinética, que também nós vimos. Tudo isso, tirando o momento angular, que não fazia sentido falar em momento angular lá no movimento ao longo do eixo X, tudo está sendo uma generalização bem natural, vamos dizer assim. Então, por exemplo, peguem essa equação 4.34, multipliquem escalarmente ambos os lados por V. O que vocês vão ter do lado esquerdo, V escalar dV dt, é ddt de meio de V2. Porque V2 é V escalar V. Deriva isso, né? dV dt escalar V e V escalar dV dt é a mesma coisa, o produto escalar é simétrico. Então, eu posso escrever, ao multiplicar escalarmente aqui essa equação por V, do lado esquerdo eu tenho ddt da energia cinética. E do lado direito eu tenho o que a gente chamou de potência. Tá certo? Então, isso também já havia sido falado em uma dimensão, só que aqui é em 3 dimensões e aqui aparece o produto escalar. Então, a potência da força F é F escalar V. Se vocês integrarem isso que está aqui num certo intervalo de tempo, T1 até T2, ao longo de um certo movimento, vocês vão ter o trabalho realizado por aquela força ao longo do movimento φ, no intervalo de tempo que vai de T1 a T2. E esse trabalho é igual à variação da energia cinética. Ok? Esse teorema vale ao longo de movimentos possíveis, porque nós começamos com a lei de Newton. F igual a ma, tá certo? Então, o teorema do trabalho, energia cinética, ele só é válido para movimentos possíveis do sistema. E, novamente, aqui naquela anotação da apostila, você tem que dizer qual é o movimento. Se você escrever aqui dentro só como F de R, V e T, você especifica o movimento aqui. Se você quiser ser já mais explícito, dentro da função força, botando qual é o movimento, beleza. São só anotações, mas que depois, gente, não precisem sobrecarregar e usar notação tão detalhada assim. Sabendo o que estão fazendo, podem usar notação abusiva. Eu mesmo falei que vou passar a usar muitas vezes x igual a x de t, coisas do gênero. Não vou mais me preocupar com isso. Mas nesse início ou metade inicial do curso, a gente tomou um pouco de cuidado em relação a isso. E fica faltando aqui a parte de forças conservativas. Então, vamos lá. Então, agora, gente, eu vou supor que as forças dependam apenas da posição, tá certo? E quando elas dependem da posição, o trabalho, né? Você pode calcular o trabalho aqui, o trabalho fica sendo ao longo só da curva, entre 2 pontos ali, o ponto R1 e o R2. Vocês podem sempre escrever o trabalho como F de R escalar dr, onde R1 é o φ de T1 e o R2 é o φ de T2. Beleza. Agora, o que é uma força conservativa? Então, agora vem uma coisa importante, tá certo? A gente vai dizer que uma força é conservativa quando o seu trabalho não depende da trajetória seguida, apenas do ponto inicial e final. Então, é aqui, ó, uma força F que depende apenas da posição, ela é dita uma força conservativa se, para qualquer par de posições inicial e final, o trabalho que ela realiza não depende da trajetória seguida, tá certo? Agora, para que isso aconteça, gente,
não basta que a força dependa da posição, tá? Então, para uma força ser conservativa, não basta depender da posição. Ela tem que ter o seu trabalho entre dois pontos do espaço, ela tem que ter esse trabalho independente do caminho que você siga. Deixa eu ver o que vai estar escrito aqui. Então deixa eu fazer um desenhozinho aqui para ajudar. Então, olha só. Temos a nossa definição de força conservativa, tá bom? Força conservativa é quando o trabalho depende só das posições, não importando o caminho que você tenha seguido. Então, você tinha aqui um ponto P1, cujo vetor posição era R1, e um ponto P2, cujo vetor posição era R2. E aí o que está dizendo é o seguinte, você tem um caminho, você vem aqui por um certo caminho C1, ou você vem por um outro caminho aqui, eu vou chamar de C2. E C1 e C2 são arbitrários. Então, para ser conservativa, se ela é conservativa, quando você vai... posso escrever aqui do ponto P1 até o ponto P2, ao longo do caminho C1, por exemplo, quando uma certa força, numa notação simples aqui, quando esse trabalho for igual a esse daqui, sendo C1 e C2 caminhos totalmente arbitrários, então ela é uma força conservativa. Essa que está sendo a definição de força conservativa. Então, se isso for verdade, quaisquer C1 e C2, então a força é uma força conservativa. Então, esse C aqui de conservativo, isso aqui para uma força conservativa, isso aqui é verdade, qualquer C1 e C2. Agora, passa esse camarada daqui para o lado esquerdo. Vai aparecer um menos aqui igual a zero, tá certo? E aí, em vez de eu seguir o caminho, eu vou chamar de curva C2 til, uma curva que vai de P2 para P1, tá? Então, chama isso de C2 til, tá bem? Então, essa expressão que está aqui, que eu vou escrever aqui embaixo, da seguinte maneira, ó. Eu tenho P1 ao longo de C1 até P2. F escalar dr menos, eu passei para o lado esquerdo, esse cara, P1 pelo caminho C2 até P2, F escalar dr. Isso é igual a zero. Só que este camarada daqui, ó, esse camarada daqui é menos integral de P2 até P1 pelo caminho C2 til de F escalar dr. Concordam comigo? O trabalho para vir daqui, para levar daqui até aqui pelo C2, é menos o trabalho para levar daqui até aqui pelo C2. Porque as forças são as mesmas nos mesmos pontos, mas eu mudei o sentido do dr. Então, a integral do F escalar dr muda de sinal. Ora, deixa eu botar esse menos no lugar melhorzinho aqui. Ora, menos com menos fica mais, e agora eu estou indo de P1 para P2 pelo caminho C1. E eu estou somando, porque menos com menos ficou mais, a integral do P2 para o P1 pelo caminho C2 til. Então, agora eu estou fazendo uma integral fechada. Ou seja, o que eu estou mostrando é que a integral de caminho de P1 até P2 não depender da curva e só dos pontos inicial e final, isso aqui implica integral fechada em qualquer curva C, porque eu não especifiquei quem são os pontos P1 e P2.
Então, sair do P1 e voltar ao P1 por essa curva fechada, que era o C1 mais unida com o C2 til, elas são totalmente arbitrárias. Eu não disse que curva era essa. Então, o que eu estou dizendo é que esse cara está aqui é zero para qualquer C fechada. Resumindo o que eu fiz, definição de força conservativa, integral, o trabalho entre P1 e P2 independe do caminho seguido entre P1 e P2. Beleza, essa foi a nossa definição. Essa definição implica isso que está aqui. Ó. Tem gente que até define força conservativa assim, não tem problema nenhum. Vocês podem mostrar que se a integral de linha fechada do F, né, se o trabalho ao longo de qualquer curva fechada for nulo, isso aqui implica a independência do caminho. Então, tanto faz definir dessa forma ou definir dessa forma. Esse cara implica esse. E dá para mostrar que esse implica esse daqui. Tá? É só fazer essa continha ao contrário. Né? Pega um caminho fechado, separa o caminho fechado em dois, depois anda para trás aqui e você vai chegar a essa expressão. Tá certo? Então, é isso que está dito na apostila no que segue. Alguma dúvida, gente? Porque eu vou apagar isso que está aqui também. Tudo bem? Posso apagar? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre isso? Isso aqui vocês certamente viram em Física 1, né? E lá vocês viram forças conservativas. Então, se não tiver dúvida, eu vou apagar, tá? A gente viu mais isso mais em cálculo 3 mesmo, de um jeito melhor. É porque em Física 1 vê força conservativa também, né? Sim, mas é só uma dimensão. Ah, é? Eu não sabia, não. Tá. Bom, vocês querem que eu salve isso ou isso aqui? Vocês é que sabem. Por mim tá de boa. Alguém quer que eu salve, gente? Mas já tá na gravação? É que eu vou apagar, tá? Vai estar na gravação, tudo bem? Acho que pode copiar da gravação depois. Tá bom, então eu vou limpar aqui e está na gravação, tá bem? Mas é tranquilo também. Então, voltando para cá. Então, olha só. É exatamente a conta que eu fiz foi isso. Ó. Se F é conservativa, sendo conservativa por definição, essa coisa de não depender do caminho, mas só dos pontos inicial e final, isso implica que a integral de linha fechada ao longo de qualquer caminho é zero. E a volta também é verdadeira. Ou seja, se vocês partirem daqui, isso implica que que o trabalho não depende do caminho. Tá bem? Bom, se vocês pegarem... e isso, então, para forças conservativas, aí é bem idêntico ao que foi feito em uma dimensão, só que o trabalho aqui é o trabalho em 3 dimensões. Lá a gente tinha definido o trabalho, a gente usava aquela letra W, entre x1 e x2, era a integral de x1 a x2 do f de x' dx'. A gente faz a mesma coisa aqui. E lá a gente definiu uma energia potencial. Eu sei que, dada a força conservativa, a gente define a variação de energia potencial. Porém, é mais conveniente trabalhar com um valor. Para isso, a gente precisa escolher um ponto padrão e arbitrar um valor para a energia potencial no ponto padrão, que a gente escolhe como zero. E o ponto padrão a gente escolhe por conveniência de cada problema. Então, no problema gravitacional, quando está perto da Terra, é conveniente o ponto padrão ser a partícula na superfície da Terra. Quando a gente está levando em conta a variação com o inverso do quadrado, é conveniente botar no infinito o ponto padrão. Na massa mola, é conveniente botar o ponto padrão quando a mola não está nem distendida nem comprimida. É só uma questão de conveniência. Então, fazendo isso e arbitrando o U do R padrão como zero, o U de R, por definição, é isso que está aqui.
vejam a analogia lá com o caso unidimensional, tá bem? Então, sendo a força conservativa, lá em uma dimensão bastava ser função de x. Aqui não. Aqui a definição é o trabalho em depender do caminho. É que lá em uma dimensão só tinha um caminho. Então, se depender de x, já era. Só tem um valor para a integral de x1 a x2, porque só tem um caminho, que era ao longo do eixo x. Bom, agora, definimos esse u que está aqui. Se vocês pegarem um u de r e um u de r mais dr, vocês vão perceber que, como esse r que está aqui, que é o que está dentro do argumento do u, está no limite inferior, isso acaba fazendo com que tenha esse menuzinho aqui. Mas é exatamente o mesmo espírito do que a gente fez lá em uma dimensão. Só que lá era du igual a menos f de x dx. Quer dizer, o f de x era menos o du dx. Aqui, a partir dessa expressão e da definição que eu dei para gradiente, na aula que eu gravei para um outro curso e passei para vocês, vocês percebem que o f, então, é dado por menos grade de u. Ou seja, resumindo, se alguém der a força conservativa para vocês e vocês tiverem que calcular o u, é a fórmula 44. Se alguém der já o u para vocês e vocês precisarem da força conservativa associada àquele u, é a fórmula 46, que é tomar o grade. Ok? Lembrando que rotacional do gradiente de uma função escalar é identicamente nulo, então, vocês veem que rotacional de uma força conservativa é nulo. Porque toda força conservativa pode ser escrita como menos grade de alguém, que é a chamada energia potencial. Então, ROT do grade é zero. Ou seja, se alguém der uma força para vocês, como função de x, y, z, o que for, e falar assim, essa força é conservativa, em vez de vocês ficarem tentando mostrar que para os infinitos caminhos possíveis entre dois pontos quaisquer o trabalho é sempre o mesmo, é mais fácil vocês pegarem e aplicarem o rotacional. Então, se na prova, se numa lista eu der um campo de forças lá e falar é conservativo ou não, vocês vão lá, tá com o rotacional, e se der zero, vocês falam, é conservativo. Mas, professor, tem campo de força que tem rotacional zero, mas não é conservativo. Tipo, Oi? Tem campos vetoriais que têm rotacional zero, mas que não são conservativos. Porque eles têm que estar definidos ao longo de todo... Sim, isso... Tipo, Fala. Tem o contra-exemplo do deteta, que falava muito em cálculo 3, que você... Tipo, se tiver uma singularidade ali, Exatamente. se o rotacional vai dar ruim. Exatamente. Tipo, vai dar zero, mas não é conservativo. Tem que ser em todo o espaço, tá? E isso acontece, por exemplo, na hora nas equações de Maxwell, por exemplo, você tem lá, div de B é igual a zero. Então, B pode ser escrito como ROT de A, que é o potencial vetor. Mas você tem outros campos que em alguns lugares tem div igual a zero, mas em outros lugares não, que tem certas singularidades e tudo mais. E aí você não pode escrever esse cara sempre como um ROT de alguém. Tá? Mas, tirando esses problemas com singularidades, tá? Mas toda força conservativa tem rotacional nulo. Tá? Então, isso é um critério. Isso me lembra de uma vez que eu estava conversando com o Picâncio, né? E aí a gente estava falando de eletromagnetismo, sobre esse potencial vetor, né? Aí do nada ele falou, não, você está trabalhando no espaço-tempo, aí você não pode fazer isso para um espaço-tempo que tem um buraco negro. Então essa solução aí não vale para quando isso acontece. E aí foi muito bizarro, porque tipo, foi do nada que ele falou isso, mas ao mesmo tempo foi muito estranho pensar que, bom, se existissem buracos negros quânticos, seja lá o que for, na escala de Planck, qualquer bizarrice dessa, a solução do eletromagnetismo teria que ser mudada de alguma forma. É só tomar cuidado
quando você trabalha com potenciais, mas você pode trabalhar só com os campos, se você quiser. Tá? Os potenciais são quantidades, em princípio, auxiliares. E aí tem que tomar certos cuidados. Inclusive, também, por exemplo, quando vocês usam o teorema de Gauss, Stokes, tem vários livros que usam, livros de física, né? Não de matemática, que acabam usando o teorema de Stokes em situações que ele não vale, porque tem certas singularidades. Então, você tem que tomar cuidado e excluir. Até no efeito, aquele famoso efeito Aharonov-Bohm, que é um efeito que você tem, por exemplo, imagina um solenoide impenetrável. Uma carga não pode penetrar dentro desse solenoide. E o campo dentro do solenoide, existe um campo magnético dentro do solenoide. Então, tem um fluxo magnético dentro do solenoide. Fora do solenoide, por hipótese, não tem campo. Tá? E partículas carregadas, elétrons, por exemplo, podem ser espalhadas aí por esse solenoide e elas nunca, por hipótese, nunca entram na região onde tem campo. Então, elas só viajam em regiões onde não tem campo. No entanto, pode ter potencial vetor de puro calibre ali, que não tem campo lá fora. E aí o que acontece é que, se você varia esse fluxo do campo magnético dentro do solenoide, onde a partícula não pode entrar, usando o teorema de Stokes de uma forma não muito apropriada, mas os livros todos acabam fazendo isso, você acaba mostrando que o fluxo do B, né, como B é hot de A, se você usar o teorema de Stokes, você tem fluxo do hot através de uma superfície, acaba sendo a circulação do campo na borda. Né? E aí o que acontece é que, quando o pessoal analisa o movimento desses elétrons fora do solenoide, aparece, acreditem em mim, tá? Aparece uma integral de linha de A escalar dl, fora do solenoide. E aí o pessoal usa o teorema de Stokes, que acaba dando fluxo do hot de A na superfície. E aí o pessoal pega o fluxo do solenoide. E quando você varia esse fluxo, você tem uma variação nas franjas de interferência. Esse é um efeito muito polêmico e tem experimentos sobre isso, mas o pessoal, quando faz demonstrações simples e quer fazer explicações, acaba usando, por exemplo, o teorema de Stokes, como eu falei agora, numa situação em que você tem ali coisas singulares. Às vezes o pessoal bota delta de Dirac para ter esse fluxo ali. Então, realmente tem que tomar muito cuidado quando tem singularidades para sair fazendo os teoremas, que são, em geral, dicionários para mexer com potencial, para cá, para lá, para formulação integral, para diferencial. Mas, em princípio, se você fizer para os campos, você tem as equações sempre válidas, exceto, obviamente, onde os campos não estão definidos. Né? Mas, só voltando para cá um pouquinho, gente, para cá, olha, o rotacional, uma força conservativa é irrotacional. Então, se eu der uma expressão para vocês e perguntar se ela é uma força conservativa, basta calcular o rotacional dessa força. Deixa eu só falar mais uma coisa, eu sei que eu já estou passando da hora e é muito importante. Tá? Aqui tem um pouco dessa discussão que eu falei, e eu quero só falar da conservação da energia, que também vai ter uma discussão muito parecida com a discussão em uma dimensão. Então, quem tiver um pouco de dúvida, pode voltar lá na discussão em uma dimensão e vai perceber que é uma generalização bem natural. Né? Você tem lá o teorema do trabalho energia cinética, né? E aí, se esse trabalho é o trabalho de uma... o trabalho, vocês podem usar aquela propriedade, né? Porque ele é uma integral de R1 a R2, então pode ser de R1 a um R3, que eu escolho como R padrão, mais o R padrão até o R2. E aí a gente lembra da definição de energia potencial. Aqui acaba sendo a energia potencial no R1. Aqui, como está na posição trocada, isso aqui é menos a energia no R2.
Quando eu pego a 450 e coloco na 449, tudo que tiver índice 1 passa para um lado, tudo que tiver índice 2 passa para o outro. Então, olha, o U de R1 está com um sinal mais aqui na frente, o menos T de T1 passo para a direita. Aí tudo que tem 1 está lá. Energia cinética no tempo 1 mais potencial no tempo 1, que é quando a partícula está no R1. E tudo que tem índice 2 passa para o lado esquerdo. Fica tudo positivo. E aí você fala, caramba, a soma da energia cinética com a energia potencial associada a essa força conservativa, eu estou num problema em que a resultante é uma força conservativa, tá? Não tem forças não conservativas. Essa soma num tempo 2 é igual à soma no tempo 1. No entanto, esse instante 1 e 2 são totalmente arbitrários. E se eles são totalmente arbitrários, isso aqui vale para qualquer instante. Ou seja, acabamos de mostrar que, se a resultante for uma força conservativa, a energia mecânica do problema da partícula é uma constante de movimento, onde, por energia mecânica, entenda energia cinética mais a energia potencial associada a essa força conservativa, que nós sabemos que é dada lá pela integral do R até o R padrão, do F conservativo de R' escalar dR'. Então está aqui a conservação da energia mecânica, novamente, quando só tem força conservativa atuando. O Marcos aqui dá um exemplo de força elástica e tal, e para finalizar, o que a gente fez lá também. Considere forças conservativas, está aqui a resultante conservativa, mas tem também forças que não são conservativas. E aí, quando vocês fizerem a mesma brincadeira, vocês vão ver que o trabalho da conservativa acaba virando lá as energias potenciais, mas o trabalho da não conservativa, ele fica escrito ali. E aí, em vez de a variação da energia mecânica ser nula quando não tem forças não conservativas, agora tem forças não conservativas realizando o trabalho. Então, essa variação é igual ao trabalho das forças não conservativas ao longo do movimento, de T1 a T2 e tudo mais. Tá? Se quiser fazer isso aqui em termos de potência, aí a taxa de variação da energia mecânica, que era nula quando só agiam forças conservativas, agora ela não é nula se as forças não conservativas realizarem trabalho. E a taxa de variação da energia mecânica é igual à potência das forças não conservativas que existirem no problema. Ok? Bom, eu vou praticamente parar por aqui. Essa sessão, na verdade, ela vai virar exercício de lista, então, praticamente, é uma maneira de exigir que vocês leiam essa sessão, mas certamente a solução vai estar aqui. Então, é um caso muito importante, que é partícula em campo magnético uniforme e tal. Então, vão ter aqui, acho que talvez 1 ou 2 exercícios sobre isso. Mas na lista, isso vai aparecer. E, se eu não me engano, depois de exemplos com campos magnéticos, começa força central. E aí, gente, eu vou mandar um outro material para vocês, que eu acho que está bem didático e discute coisas que não estão na apostila. Por exemplo, nesse material tem uma demonstração do teorema de Bertrand, que eu não sei se vai dar tempo de discutir, mas vai estar lá. Tem um tal vetor de Laplace-Rungelenz, que é uma quantidade aí conservada no problema de Kepler, e que está associado ao fechamento da órbita e vai nos permitir criar um método muito interessante de calcular velocidades de precessão quando nós perturbarmos o problema de Kepler. Então, esse material que eu vou mandar para vocês, ele é análogo ao que está aqui, mas ele tem mais coisa, tá certo? E é por onde eu vou seguir a discussão de forças centrais. Claro que todo mundo pode e deve ler a apostila, mas eu vou passar a compartilhar esse outro material
que eu vou mandar hoje mesmo para vocês. Pessoal, eu vou parar a gravação, mas ele não está me permitindo aqui parar. Bom, então, olha, muito obrigado pela atenção e até a próxima.